boa tarde, minha São Luís. Boa tarde, Maranhão. Me conta de onde que você está nos assistindo. Gente, aumenta a sua produção. Balanço Geral. Chega pra assistir. Que? Mais uma edição de sábado. Muita informação e entretenimento para todo o Maranhão. Balanço Geral. Gente, o mês de junho foi embora e por aqui deixou muitas saudades, viu? Quem acompanhou aí durante esses 4 sábados por aqui no BGE, com muita diversão, alegria garantida, comida típica, todo mundo brincou por aqui, né, gente? A produção, todo mundo envolvido nesse São João, nesses 4 sábados aí de muita dedicação, de muita atração, realmente foi tudo lindo. E claro, Júlia agora chegou, né? Júlia agora que venha com tudo, cheio de paz, amor, proteção e gratidão. E vamos agora nesse sabadão, claro, com muita informação, mas antes, já aproveita para seguir as nossas redes sociais, já me conta de onde que você está nos assistindo, de onde que você está nos acompanhando, já aproveita para seguir o nosso Instagram, tvcidade.ma, coloca na tela tvcidade.ma, esse é o nosso Instagram. Pegou o celular? Já aproveitou para seguir? Segue agora. Então tem o nosso Instagram, tem o nosso Facebook, tem o TikTok e tem o nosso canal do YouTube, onde você consegue nos assistir ao vivo por lá. E tem também o meu Instagram, Darcy Bezerra _, pode mandar aí pra gente, Darcy. Tem um projeto legal, tem um grupo de dança aqui no meu bairro, na minha rua. Eu quero aí no Balanço Geral, nós vamos adorar receber vocês aqui no Balanço Geral, edição de sábado. E olha, vamos começar esse sabadão com muita informação, tá? Hoje tem entretenimento, tem música também, arrasta o sofá, mas antes vamos de informação. E olha só, quem está acostumado a utilizar com frequência o cartão de crédito, agora deve ficar atento, viu, minha gente? Isso porque dados do Banco Central apontam um aumento nos juros médios cobrados pelas empresas de cartão. Pois é, especialistas recomendam algumas alternativas para evitar dívidas futuras. Acompanhe. Parcelar as despesas através do cartão de crédito é uma escolha de muitos, seja pela praticidade, falta de dinheiro total no momento da compra ou ainda pela possibilidade de maior planejamento financeiro. Por outro lado, há pessoas que preferem nem mesmo ter o cartão, para evitar dívidas futuras. Uma escolha mesmo, por não ter mesmo. Taxas altas, a vista é bem melhor. Porque cartão de crédito a gente fica devendo, né? Às vezes se empolga e compra muito fiado e eu não gosto. Já fui enganado uma vez, eu não quero mais não. A preocupação dessas pessoas com as dívidas é válida. Isso porque os juros médios dos cartões de crédito rotativo, ou seja, a cobrança feita quando o valor total da fatura não é pago até a data de vencimento do cartão, apresentaram um aumento significativo. De acordo com o Banco Central, em maio, os juros médios dos cartões de crédito chegaram a quase 500% ao ano, o que representa uma alta de 5,7 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Esse especialista aponta alguns fatores que contribuem para o aumento ou diminuição desses juros. Os juros referente a esse produto cartão de crédito é o maior juros dentre de todos os outros produtos dentro da área financeira. Uma média de 480% ao ano. Qual é a diferença dele ao mês? Seria a subdivisão desse valor dividido por 12, que daria ali o valor referente ao valor do cartão ao mês. E como é calculado esses juros? Bem, sabemos que os juros é o preço do dinheiro, o quanto que o dinheiro vale. E cartão de crédito ele é relacionado a crédito, não dinheiro. Então o uso desse recurso vale muito a respeito do como se fosse um empréstimo, adiantamento. Quando você compra no cartão, você está comprando via crédito que o banco lhe fornece a um pagamento futuro. Logicamente que esse pagamento ele tem que ser sanado no final de cada mês. O não cumprimento desse pagamento gera o que a gente fala sobre a questão dos juros, que no caso os juros do cartão é um dos mais altos já existentes. Para que não haja nenhum tipo de fator, entender como funciona o mecanismo dos juros é essencial. Tá? O objetivo ali, no caso
o que interfere, por que esse juros é tão alto, tem vários fatores. Primeiro, questão de mercado. Segundo, temos a nossa taxa básica de juros Selic, que é a base de todo o preço, de toda a precificação do mercado financeiro. Então, está alta e, consequentemente, os produtores vão ali, os bancos vão vender os seus produtos mais altos. Segundo, cartão de crédito é altamente rotativo, ele pode ser utilizado em qualquer momento. Então, é um produto extremamente ali rentável para os bancos, no caso você pagando ou não, tá? Então, é importante ter a ciência de que o uso do cartão de crédito é uma ferramenta de que você pode ter condições de ter aqueles produtos, uma viabilidade para pagar o produto que não seja à vista, subdividindo esse valor ali nos critérios relacionados àquele determinado produto para fins finalísticos e ampliando o fator relacionado às questões do valor inicial. Para quem utiliza desta modalidade de crédito, fazer um estudo prévio antes de adquirir os cartões, evitar parcelamentos longos e ter controle das despesas são dicas que devem ser seguidas para evitar estar com pendências financeiras registradas. Bom, seguir algumas dicas práticas, que é difícil, mas não é impossível, né? É sempre bom pesquisar as taxas de juros antes de contratar um cartão de crédito. É muito importante que não empreste seu cartão de crédito também. Evite parcelamentos longos, né? Chamadas parcelinhas. Anotar e ter um controle de gastos, né? Do seu cartão, dos seus gastos. Pagar sempre o valor total da fatura e até considerar um empréstimo mais barato, se não puder pagar a fatura completa. Se você está endividado ou inadimplente, algumas possibilidades de negociação devem ser consideradas. Como funciona a renegociação das dívidas pela Serasa? Bom, nossa renegociação está disponível via site, aplicativo oficial da Serasa e agência dos Correios para aquelas pessoas que preferem um atendimento presencial. Nos Correios você paga uma taxa que varia entre R$ 3,30 e R$ 4,60 e é uma oportunidade para você, né, quitar suas dívidas, limpar seu nome de forma rápida e fácil. Esse mutirão do Desbanca, ele envolve aí mais de 40 parceiros que podem oferecer até 97% de desconto e permite, né, que você quite as suas dívidas bancárias por até R$ 100. Ou seja, milhões de brasileiros estão aí tendo a oportunidade de limpar o seu nome e se organizar financeiramente. E olha, agora o assunto é mercado de trabalho. O Maranhão registrou uma alta na geração de novos empregos formais no mês de maio. Segundo dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o estado abriu mais de 3.500 postos de trabalho com carteira assinada. Acompanhe a matéria. Alice teve a carteira assinada há uma semana. É a primeira experiência formal da auxiliar de serviços gerais que já teve outros empregos, mas convivia com as incertezas do mercado informal. Eu comecei precisando, né, de um emprego, botando meus currículos em algum lugar. Fui chamada, fiz entrevista, mas não passei e graças a Deus aqui me deu oportunidade. Mãe de um filho pequeno, ela agora está mais tranquila com a garantia de um salário fixo e direitos trabalhistas todo mês, além da melhoria do poder aquisitivo. É muito bom, porque aqui eu sei que eu vou estar trabalhando e vou estar recebendo todo mês, sabendo que é carteira assinada, né? Então eu tenho o meu direito também. Alice faz parte de um grupo cada vez maior de maranhenses. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, apontam que 3.500 novos empregos foram gerados aqui no estado, isso apenas no mês de maio. Apenas nesta rede de supermercados foram 1.000 novas admissões durante o período. O cenário favorável também gera desafios. Muitos deles é o primeiro emprego. E por ser o primeiro emprego, reter esses novos profissionais é um desafio que nós temos, né? Até porque é uma geração que é mais ansiosa, tem grandes expectativas e às vezes se as expectativas deles não estiverem alinhadas com o plano de expansão da empresa, fica um descompasso. Então, eu acho que o nosso desafio é reter esse time. O salário médio de admissão no estado caiu 2% em relação ao mês anterior.
o valor ficou em R$ 1.944, abaixo da média nacional. Em todo o país, o desemprego ficou em 6,2%, o melhor desempenho da série histórica do IBGE, iniciada em 2012. Tanta movimentação vem acompanhada de mudanças nos perfis dos candidatos. A grande mudança que eu posso destacar é justamente essa ansiedade por crescimento de forma rápida. Então eles são mais ansiosos e às vezes eles não dão tempo para maturar na posição, né? Participar dos nossos programas de desenvolvimento para que a médio e longo prazo eles assumam essa posição de liderança, de destaque, enfim. Para quem acabou de subir um degrau no mercado de trabalho, o momento é de confiança e olho no futuro. O grupo vem numa crescente assim, muito acelerada, então a gente ainda vai gerar muita oportunidade de emprego. E olha, minha gente, agora vamos falar da Clínica Equilíbrio, onde o bem-estar e a qualidade de vida são garantidos. Lá na Clínica Equilíbrio você conta com os melhores profissionais altamente capacitados para crianças, adolescentes e adultos neurodivergentes. Como dá para vocês observarem na tela, espaço amplo, né? Uma equipe multidisciplinar com psicologia, neuropsicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional com integração sensorial, psicopedagogia, musicoterapia, ecoterapia e muito mais. Espaço amplo, atendimento personalizado e estrutura de ponta para atender você e toda a sua família. Então, um local aí para acolher o seu filho, o seu pai, a sua mãe, para você a cuidar dali de quem você ama. Então já aproveita para entrar em contato agora mesmo pelo contato que está na tela, DDD 98 988 22 5656. A Clínica Equilíbrio fica onde, Daci? Lá na Avenida Sambaquis, número 25, quadra 6, no bairro do Calhau. Mais uma vez o telefone, DDD 98 988 22 5656. Clínica Equilíbrio, integrando vidas e transformando histórias. E o mês de julho marca uma campanha importante para a saúde da mulher. Trata-se do Julho Roxo, que chama a atenção para os miomas uterinos, uma condição que afeta milhares de maranhenses. A iniciativa busca conscientizar sobre os sintomas, riscos e tratamentos, destacando a importância do diagnóstico precoce para evitar complicações e preservar a fertilidade. O Julho Roxo tem como objetivo informar a população sobre os sintomas, riscos e tratamentos, ressaltando a importância do diagnóstico precoce para preservar a qualidade de vida e, em muitos casos, a fertilidade feminina. A sua etiologia é relacionada com os hormônios, né, principalmente do ciclo menstrual. E alguns fatores, como estilo de vida, alimentação, sobrepeso e estresse do dia a dia. Um dos sinais mais comuns da leiomiomatose uterina é dificuldade de engravidar e sangramento uterino anormal. Então, para que a gente suspeite que a paciente tenha leiomiomatose uterina, geralmente ela vem com essas queixas. A Maria do Carmo Ferreira, de 42 anos, é uma das milhares de mulheres que conviveram com os miomas sem saber. Ela descobriu a presença de um mioma em estágio avançado após sentir dores intensas e alterações no ciclo menstrual. Antes de descobrir que era um mioma, eu sentia muita dor assim nas pernas. Passei até uma semana sem andar, viu? E sentia muita dor mesmo, mas mais era nas pernas que eu sentia dor. E assim na barriga, no pé da barriga eu sentia bastante dor, mas não sabia o que era. Aí eu fiz o exame de abdominal total, foi que eu descobri que era um cisto. Mas eu não sabia que cisto era esse, se o cisto era o mesmo mioma. Depois que eu fui descobrir que o cisto era realmente um mioma.
Entre 2018 e 2024, o Brasil registrou mais de 600 mil internações relacionadas ao mioma uterino, conforme dados do DataSUS. A maior parte dos casos, mais de 500 mil, ocorreram em mulheres entre 30 e 59 anos, faixa etária mais afetada pela doença. Ainda de acordo com a pesquisa, no Maranhão, entre 20% e 25% dos miomas são considerados tumores benignos comuns, que atingem até 60% das mulheres com mais de 30 anos e entre 20% e 40% das mulheres em idade reprodutiva. Então é muito comum pacientes jovens que desejam ainda engravidar e que querem preservar o útero. Posso preservar meu útero? Pode, mas o mioma tem 20 centímetros. Abre o útero, tira o mioma e fecha o útero. É possível, sim, preservar o útero, independente do tamanho dele. Então, sempre que você tiver algum problema com a leomiomatose uterina, é muito importante levar em consideração a sua idade e se você ainda deseja ou não engravidar. O tratamento dos miomas varia de acordo com a gravidade dos sintomas, o tamanho e a localização dos tumores, além do desejo reprodutivo do paciente. Pode incluir desde o uso de medicamentos até intervenções cirúrgicas. Hoje é o grande dia da Expoimp 2025. Os preparativos no Parque de Exposições Lourenço Vieira da Silva já estão sendo concluídos. Equipes trabalham na limpeza das baías, higienização dos currais e montagem dos estandes. A feira, uma das maiores do agronegócio do Norte e Nordeste, deve repetir o sucesso que foi em 2024, que movimentou mais de R$1 bilhão em negócios. A limpeza do Parque de Exposições Lourenço Vieira da Silva está em fase de finalização. As baias e os currais estão sendo higienizados, vermifugados e os estandes reformados começam a receber os equipamentos para a feira da exposição. Chefe gourmet, o João, além de acompanhar o desembarque dos equipamentos, veio ver aonde vai colocar sua estrutura. A gente está aqui com a MF Lince Layout 22, né? Proporcionando para eles, né, e dando em parceria, fazendo um trabalho de comidas e bebidas também, sucos, cookies, né? E a parte mais de belisquetes para o pessoal atender bem ao público que vem chegar e conhecer o estande da MF Lince. Uma das maiores feiras do agro do Norte e Nordeste do país, em 2024, movimentou mais de R$1 bilhão em negócios, com a comercialização de mais de 3 mil animais e a venda de produtos e serviços, incluindo entretenimentos. Com os produtos da exposição já instalados, agora são só detalhes até o dia da feira. A estrutura do parquinho também já está sendo montada e a todo instante chegam caminhões carregados. E o vendedor de geladão, Fernando Dias, aproveita enquanto pode a clientela, que chega para refrescar a garganta do calor de mais de 30 graus. A gente vende, não está vendendo muito porque tem pouca gente ainda, mas vende, já descolando um pouquinho, devagarinho, mas dá. Um pedido da equipe de segurança e organização da Festa do Agro é para os condutores de veículos circularem em marcha mais lenta nas ruas do parque. A exposição agropecuária de Imperatriz inicia no próximo dia 5 com a cavalgada e vai até o dia 13 com palestras durante o dia e shows no período noturno. Enquanto o país enfrenta sinais de crise fiscal e desaceleração econômica, Imperatriz vive um cenário diferente. A feira agropecuária tem ajudado a movimentar o comércio e a manter a economia aquecida na região, contrariando a tendência nacional e servindo como fôlego para diversos setores. Mesmo com um número considerável de pessoas circulando pelas lojas do Centro Comercial de Imperatriz, a movimentação de negócios não é a desejada, reflexo do cenário econômico que, segundo o economista Enéas Rocha, está entrando em crise fiscal e política por conta dos gastos do governo federal, incompatíveis com a arrecadação. É uma combinação de fatores que só tende a agravar. A crise fiscal, que era para ter sido resolvida há tempos atrás, ela foi postergada. E agora, neste momento em que a inflação cresceu,
tivemos um aumento da inflação, a inflação não foi controlada, vamos dizer assim, para que as pessoas entendam de uma forma mais didática. Os juros teve que aumentar muito para segurar uma inflação acima do teto. Então, o quadro macroeconômico, nesse sentido, de inflação e taxa de juros piorou. Então, quando os juros aumenta o custo do endividamento público também. Ou seja, o endividamento do Estado aumentou muito ainda. O principal tomador de recursos na economia é o Estado. E o Estado brasileiro ele chegou ao limite da sua capacidade de endividamento. O quadro só mudaria, de acordo com o economista, se houvesse consenso entre os três poderes. Só que o governo federal não concorda em conter gastos e, com o ano eleitoral, os congressistas não abrem mão das verbas de gabinete, uma forma de garantirem recursos para suas bases eleitorais e realizar obras e serviços. Pela localização geográfica, o segmento econômico predominante, que é o comércio, e o período de feira agropecuária, Imperatriz parece estar na contramão do cenário de crise político e econômico, que, de acordo com os especialistas, não é tão favorável assim. Para Marconi Marques, diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas de Imperatriz, falta a sensibilidade do governo quando se fala em arrecadar, mas o comércio local em relação a outras cidades tem seu diferencial. Imperatriz é uma cidade diferente de várias cidades que tem dentro do nosso país. Quando eu digo que Imperatriz é a galinha dos ovos de ouro, não é à toa que você vê aqui hoje as maiores empresas estão vindo se instalar dentro de Imperatriz. Agora, infelizmente, as empresas, as pequenas e média empresa que mantém o país, essas empresas pagam imposto demais. A carga tributária é muito grande em cima dessas empresas. E o incentivo que o governo deveria dar para os empresários, infelizmente, não dá. Só tira. Infelizmente, nós não temos político que luta para poder realmente defender justamente a pequena e a média empresa, que é aonde que gera toda a economia desse país. Outro ponto positivo da região sul-maranhense contra a crise fiscal e política que ameaça a recessão nacional e insegurança nos investidores é, na visão do economista, a Feira Agropecuária de Imperatriz, que exerce influência positiva em todos os setores da economia. A feira agropecuária é um fator positivo para a região e principalmente para a cidade de Imperatriz. Ela vai atrair para a cidade setores diversos. Setor do agronegócio, que é quem sustenta a economia da nossa região. Então, consequentemente, o mês de julho é um mês muito positivo para a cidade de Imperatriz em razão da festa agropecuária da nossa cidade, que é uma festa tradicional, a maior festa, uma das maiores do norte e nordeste do país. Isso vai atrair investimentos, isso vai atrair um público que vai consumir na cidade, vai aos restaurantes da cidade, vão frequentar os ambientes da cidade e será muito positivo para o comércio local. Passado esse momento, aí vamos consequentemente ver a partir do mês de agosto já um esfriamento no comércio da cidade. E nesse momento é diferente para o resto do país. É diferente do restante do país. A feira agropecuária no mês de julho em Imperatriz é um aspecto extremamente positivo para o comércio da nossa cidade. Agora vamos falar dados recentes divulgados aí pelo Censo Demográfico do IBGE sobre o fluxo migratório no país. A pesquisa apontou que aqui no Maranhão mais pessoas foram embora do estado do que chegaram novos moradores. Sair do estado onde nasceu para ir morar em outros lugares é uma realidade vivenciada por muitas pessoas. Juliana, natural de São Paulo, se mudou para a capital maranhense após uma oportunidade que seus pais receberam. Eu sou natural do estado de São Paulo, nasci em São Paulo, capital, e eu me recordo que morar lá era muito difícil, pois os meus pais tinham dificuldade em manter emprego e o custo de vida na época era muito alto. Acontece que em 2009 o meu pai recebeu uma proposta de emprego que parecia melhor, e ele resolveu aceitar. Em 2010 nós nos organizamos e nos mudamos para cá, para São Luís do Maranhão.
Bom, através dessa oportunidade, nós conseguimos estabilidade financeira, uma vida com mais saúde, mais lazer, uma vida mais tranquila também. E aqui residimos desde então. Então fazem 15 anos que moramos aqui e somos muito gratas pela cidade e pela oportunidade que tivemos. Apesar do aumento de pessoas que, assim como a jovem, nasceram em outros estados e vieram morar no Maranhão, segundo dados do último censo demográfico divulgado pelo IBGE, esse número ainda é menor do que o inverso, ou seja, aquelas que saem do Maranhão para irem morar em outros estados. De acordo com o IBGE, em 2022, mais de 500 mil pessoas residiam no Maranhão sem terem nascido no estado. Por outro lado, o número de maranhenses vivendo fora da unidade federativa chegava a quase 2 milhões. A migração, com certeza, é um componente importantíssimo para a compreensão da dinâmica demográfica de um determinado espaço territorial. Percebeu-se que no Maranhão, isso desde a década de 80, tem se apresentado mais um estado de onde parte mais pessoas do que um estado que chama para dentro do seu território outras pessoas nascidas, em outros espaços, em outras unidades da federação. Em 2022, na última jornada censitária, o IBGE encontrou cerca de 514 mil pessoas que nasceram em outras unidades da federação, ou mesmo algum país estrangeiro, e que estavam residindo em 2022 no Maranhão. Por outro lado, encontrou mais de 1.800.000 pessoas que nasceram no Maranhão e residiam em 2022 em outra unidade da federação. Um saldo migratório negativo visto, por essa forma de ver, de se construir o número, um saldo migratório negativo de cerca de 1.300.000 pessoas. E houve, de fato, uma intensificação nesse processo de deslocamento de pessoas do Maranhão para as outras unidades da federação. Vejamos bem, entre 2010 e 2022, houve um crescimento no número de pessoas que nasceram em outros estados e passaram a residir no Maranhão em cerca de 6,4%. Por outro lado, o crescimento em termos percentuais do número de pessoas que nasceram no Maranhão e passaram a residir em outra unidade da federação entre 2010 e 2022, cresceu cerca de 18,6%. Portanto, um crescimento 3 vezes maior na emigração do que na imigração. Ainda de acordo com o censo entre as pessoas que residiam no Maranhão, mas não eram nascidas aqui, 2,49% eram do estado do Piauí, 1,19% do Pará e 1% do estado do Ceará. Também foi registrado um aumento de pessoas naturais do estado de São Paulo e Tocantins. No que diz respeito às pessoas que nasceram em outras unidades da federação e estavam, conforme o censo demográfico de 2022, residindo no Maranhão, dos 514 mil, o maior contingente veio do vizinho estado do Piauí, cerca de quase 169 mil pessoas. E a maior parte desse universo de quase 169 mil piauienses que residiam no Maranhão em 2022, cerca de um quarto estavam na cidade de Timon, 42 mil piauienses residindo em Timon, que Timon faz fronteira ali com Teresina, faz parte da rede integrada de desenvolvimento da capital piauiense, e o segundo maior contingente de piauiense estava concentrado na capital do estado do Maranhão, cerca de 8,3%, mais de 14 mil piauienses aqui habitavam em 2022. Esse deslocamento de piauienses para o Maranhão é um processo também que já vem de longo prazo, e forma-se esse fluxo que se formou ao longo do tempo, se permitiu chegar a esse universo de 168 mil pessoas. Depois do Piauí se destaca o estado do Pará, que formou-se também um fluxo aí
de maranhenses ou de pessoas a partir do Maranhão que foram para o Pará, principalmente a partir dos anos 70, e a partir dali forma-se um fluxo, né, de ida e volta, e às vezes alguns maranhenses ou descendentes de maranhenses, eles retornam, né, para o Maranhão. Entre 2010 e 2022, o Maranhão também registrou um aumento significativo de imigrantes estrangeiros, que aumentou de 1.547 para 3.907, ficando abaixo apenas do Piauí, entre os estados da região Nordeste. Em 2022, o maior número de pessoas nascidas no Maranhão, mas não residentes, estava no Pará, correspondendo a 1/4 do total. Goiás era o segundo maior destino dos maranhenses, com 14,4%, seguido do estado de São Paulo, com 7,4%. No caso da emigração, o estado de Goiás, junto com o estado do Pará, também o estado do Tocantins, São Paulo e Distrito Federal, são os 5 estados que mais absorvem maranhenses. Embora, vendo esse movimento num prazo de tempo menor, por exemplo, 5 anos, entre 2017 e 2022, houve uma intensificação maior, percebeu-se, de pessoas se deslocando para Mato Grosso e Santa Catarina. Olha, minha gente, agora vamos para um rápido intervalo. Não sai daí, que já já tem música boa aqui no palco do BGE. Não sai, hein? Te aguardo. Chega pra assistir.